Graça e paz, queridos. Amém? Vamos ler, queridos, a palavra de Deus no nosso estudo de hoje, que é 2 Reis 18 e 19. Muito obrigado, Senhor. É um privilégio nós estarmos reunidos aqui, debaixo da graça do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, e também contando com a Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Fala mais uma vez ao nosso coração, fala aquilo que precisamos ouvir, e que a mensagem da palavra possa alcançar o mais íntimo da nossa alma, do nosso ser, e que sirva ela agora, Pai, de descanso, de refúgio, de exortação, seja ela para edificação do Teu povo, da forma como o Senhor quer. Amém. Damos o amém depois da leitura da Tua palavra. Assim seja. É somente a palavra do Senhor e não palavra de homens. Por isso nós te glorificamos, te exaltamos. Senhor, muito obrigado, que o Teu povo seja agora edificado através da palavra do Senhor. Nós te pedimos isto agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Vamos seguir então, queridos, nesse propósito nosso de ler a Bíblia e estudar capítulo por capítulo. O que nós vimos, acabamos de ler e nós vamos meditar. Ezequias, o rei de Judá, o rei que mais confiou no Senhor, irmãos. A Bíblia aqui mostrou para nós que não houve quem confiasse tanto no Senhor, nem antes e nem depois de Ezequias. Então, são esses pontos que para nós é importante, porque a leitura da Bíblia no Velho Testamento, ela parece às vezes desmotivadora. Mas o que Deus tem nos levado a descobrir nesses dias, nesse tempo do Velho Testamento, é que o Velho Testamento ele é tão bom e tão vivo e tão rico em lições, quanto o novo. O velho é tão rico e tão bom quanto o novo, só que a gente já entra no Velho Testamento meio assim, é só história, e aí nós estamos vendo pontos importantes. Por exemplo, aqui está claro para nós, que não houve rei antes de Ezequias, e nem depois, que confiou tanto no Senhor. A Bíblia relata isso. Se a Bíblia relata, nós não podemos dizer que tal rei confiou mais, não, a Bíblia disse, amém. Depois nós vamos ver que Senaqueribe vai ameaçar Jerusalém, né? Depois da Síria ter assolado duramente Israel, né? Samaria, agora eles vão partir para Jerusalém, e Ezequias, né? Na hora que Senaqueribe tenta contra Judá, porque na verdade Ezequias, irmãos, ele faz um trabalho assim, uma das coisas boas que ele faz é se revoltar contra o rei da Síria. A Síria escravizava Israel e cobrava impostos de Judá. Aí, o que faz? O rei de Judá, Ezequias, vai se revoltar, levar a nação toda a se revoltar contra a Síria. Então, Ezequias, quando essa ameaça chega, Ezequias vai recorrer ao profeta Isaías, e aí os irmãos vão se dar conta que aqui que aparece o profeta Isaías. Lá na frente nós vamos ler um livro todo, né, de Isaías, mas aqui que a gente vê o registro de Isaías, ele começa a aparecer aqui, né, no texto. Então Ezequias vai recorrer a Isaías, e Isaías vai confortá-lo, trazendo para ele uma palavra de Deus. Fica em paz, fica tranquilo, que ninguém vai tomar Jerusalém, ninguém vai invadir Jerusalém. Essa é a palavra que vem. E logo em seguida nós vamos concluir com Senaqueribe sendo derrotado e morto, exatamente como Deus havia dito que ele ia morrer, né? Então esses são os assuntos que nós vimos, que nós vamos ver também agora. Ezequias, irmãos, confiou no Senhor como nenhum outro rei de Judá confiou, né? Ele começou a reinar, a palavra de Deus mostra que ele reinou 29 anos em Judá, né? Ele é rei de Judá, e a palavra destaca que ele confiou muito mesmo em Deus. Veja o versículo 5, 2 Reis 18, 5, diz assim: Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então quando o pastor diz que ninguém, rei nenhum de Judá confiou tanto no Senhor, você tem que tirar da cabeça os reis bons que já teve atrás, porque em questão de confiar no Senhor, nem Davi, nem Salomão, nenhum deles confiou tanto. A Bíblia que diz, amém, queridos? Você fica com a Bíblia ou com a sua opinião? Então é isso aí, né? Por isso que é bom estudar, irmãos, a palavra mais de uma vez. Daqui, se Deus quiser, depois de 2033, se eu não morrer, se o Senhor não me chamar,
eu vou continuar os estudos, seja aqui, seja em outro lugar, não importa, onde eu estiver, vou voltar a estudar a Bíblia toda. E quando nós passarmos por isso aqui, eu sei que eu vou, vocês eu não sei, eu sei que vai ter uma revelação nova. A Bíblia é assim. Se você leu a Bíblia uma vez e jogou ela para o canto lá, para encher de teia de aranha, pensando que você já viu tudo, você está enganado. Você volta 20, 30, 40 vezes num versículo e Deus te fala aquilo que Ele quiser falar. Só se você for teimoso e temar que só aquilo está bom. Então é isso que eu digo para os irmãos. Então aqui está uma coisa importante demais. Não houve um rei em Judá que confiasse tanto no Senhor, nem antes de Ezequias e nem depois de Ezequias. A gente aceita isso. Se alguém te perguntar um dia, sabe aquelas perguntas assim aquelas perguntas de gincana bíblica, né? Se alguém chegar para você, quem foi o rei, né, em Israel, entre o povo que mais confiou no Senhor? Você já sabe, né? Ezequias, né? Aí você já sabe quem é. Então é muito importante a gente ver isso, irmãos. Ele é o que mais confiou no Senhor. E guarda essa palavra que nós lemos aqui. Ezequias foi o que mais confiou no Senhor. E ele tinha uma confiança tão grande que ele levanta e se revolta contra a opressão do rei da Síria. Mas guarda uma coisa, foi o rei que mais confiou no Senhor, porque lá na frente, Deus vai te abrir o olho para uma questão relacionada a isso. Um homem ou uma mulher que muito confia no Senhor, acontece algumas coisas com ele, e nós vamos ver nesse texto, né? Então o que acontece? Em seu tempo, ou seja, nos tempos do rei Ezequias, Samaria estava sendo deportada para a Síria. É isso que nós lemos aqui. Naquele tempo, Samaria estava sendo deportada para a Síria. E era algo, irmão, tão incrível, que de fato Deus estava ali tratando com Israel por causa do seu pecado. A Bíblia deixa muito claro para nós que essas coisas que sobrevieram sobre Judá, sobre Israel, não foi porque Deus resolveu, eu vou agora maltratar Judá, eu vou maltratar Israel. Tudo que Deus deixou de ruim acontecer com Judá e com Israel, foi porque Judá e Israel escolheram ir por um caminho que desagradou a Deus, né? Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, escolhe um caminho que desagrada a Deus, Deus não vai ir atrás de você, né, te impedir, Ele vai deixar, mas isso gera consequências. Então esse mal estava acontecendo com Samaria. Samaria está sendo deportada. Sabe o que quer dizer Samaria sendo deportada, irmãos? Estava querendo dizer que todos os habitantes de Samaria estavam sendo retirados de Samaria para as cidades da Síria. A cidade ficaria vazia, deserta. Nós vimos no capítulo anterior que Deus até chegou a mandar, né, leões para poder matar os habitantes que foram levados para Samaria. Você vai encontrar isso no capítulo anterior, 17, de 24 para frente. E nós vimos isso, nós estamos fazendo a leitura em sequência. Então esvaziaram Samaria e mandaram outros povos habitar lá. Então Deus não agradou, porque o povo ali era um povo idólatra, e então Deus mandou leões, que começou a matar alguns. Aí foi quando eles buscaram o profeta Israel para ir para Samaria, que era o lugar que ele deveria estar, para poder ensinar o povo a lei de Deus. Ensinou, e nós vimos na semana passada que aí Israel, mais com força ainda, começou a entrar num sincretismo religioso. Por quê? Sincretismo religioso eu falei para os irmãos. Sincretismo religioso é quando a gente começa a pegar várias doutrinas e ensinos de várias religiões e enfiar na nossa doutrina. E eu cheguei a falar para os irmãos que o evangelho hoje, ali, eu falei errado, o evangelho não, as igrejas evangélicas hoje, elas têm muito sincretismo religioso, elas trazem muitos ensinamentos de outras religiões e mistura e faz hoje um estilo de culto que na verdade pode até desagradar a Deus. Então nós vimos isso, né, no capítulo anterior, e aí aqui está mais claro para nós, né, que isso estava acontecendo em Samaria no tempo dos tempos do rei Ezequias. Quando eu te disse que Samaria estava sendo deportada para a Síria, e isso não é porque Deus era mau com Samaria e com Israel, mas era porque o povo escolheu o pecado. Eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta, pudesse ler, né, esse fato registrado nos versículos 10, 11 e 12. Segundo Reis 18, que nós estamos, 10, 11 e 12. Diz assim: no fim de 3 anos, os assírios a conquistaram. Está falando de Samaria, tá bom, queridos? Assim Samaria
foi capturada no 6º ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel. 11, o rei da Síria deportou Israel para a Síria. Está vendo, irmãos? Deportou, mandou todo mundo sair. E os fez habitar em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor e nas cidades dos Medos. 12. Olha aí, está vendo? O que diz o 12 aí? Quem pode ler o versículo 12 para mim, fazendo um favor, ou para nós? Quem estiver acompanhando. Quem pode? Está vendo, queridos? Isso aconteceu porque eles traspassaram. Na minha tradução diz que eles não obedeceram ao Senhor, seu Deus, mas quebraram a aliança e tudo que Moisés, servo de Deus, tinha mandado. Então, por que eles foram deportados para Samaria? Ah, mas é um povo tão bom, um povo escolhido, pastor. Não podia, Deus não foi muito mal. Querido, isso aconteceu porque eles não obedeceram à palavra do Senhor. Deus já não havia dito para Israel, irmãos, qual que é melhor? Sacrificar ou obedecer? O que Deus tinha falado para eles lá no passado? Qual que é melhor? Sacrificar ou obedecer? Qual que é melhor, irmão? Ser religioso ou obediente? Está vendo, irmãos? Então, tem uns pontos na caminhada da gente, que se a gente for guardar, tem umas palavras, tá, irmãos? Na verdade, que se você guardar essas palavras no teu coração e seguir firme nelas, você vai muito bem. Guarde umas palavras, obediência. Guarde umas palavras como submissão. Guarde umas palavras como fidelidade. Guarde umas palavras como idolatria. Sabe por quê? Porque são coisas, umas agradam muito a Deus e as outras são abomináveis pelo Senhor. Você pode notar, todo estrago que Deus fez em Israel, em geral, foi porque faltou obediência e porque o povo adorou a ídolos. Guarda, por isso que eu falei para você, se você for esperto, você sai daqui com a chave. Isso é muito bom. Guarda, começa a guardar essas palavras. Obediência, fidelidade, lealdade, né? Guarda essas palavras. E depois você parte. Idolatria. Gente, se você guardar isso aí, põe num papel para ficar menor, para você poder pôr no carro, onde você estiver andando. É isso, meu irmão e minha irmã, que te sustenta na presença de Deus, que faz Deus fazer milagres e prodígios na tua vida, e que também faz Deus te jogar para os cães. É o que nós estamos vendo aqui. Por que Israel, Samaria, estava sendo deportada? Está aqui escrito, porque eles não obedeceram ao Senhor e quebrou a aliança. Está vendo? Fidelidade. Quando você é fiel à aliança, você não quebra a aliança. Aqui está falando, ó, quebrou a aliança, infidelidade, está vendo? Então, gente, é fácil você viver uma vida santa e reta na presença do Senhor, se você começar a não preocupar com muita coisa, e preocupar com essas palavrinhas, fidelidade, né? Lembra lá do fruto do Espírito, que a palavra vai dizer lá na frente? O que vai dizer lá na frente? As palavrinhas que a gente tem que observar: gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É essas palavras que eu estou falando. Guarda elas, né? E guarda aquelas outras. Idolatria, e vai guardando. Eu estou falando da idolatria, irmãos, porque a idolatria é um assunto muito amplo, tá? A gente pensa em idolatria só de uma forma. Os irmãos pediram para eu dar um estudo na terça-feira sobre idolatria. Nós vamos dar. Terça-feira passada nós demos sobre os dons ministeriais dentro da igreja. Nós pegamos os dons que a Bíblia mostra e trouxemos para a vida prática da igreja. É o que pediram. Então, na próxima terça que a gente for fazer, no mês que vem, entre os assuntos, não sei se é esse que está na lista, mas entre os assuntos é a idolatria. Para os irmãos verem. E o que Deus tem me mostrado sobre a idolatria? A idolatria, irmãos, foi a coisa que mais Deus abominou e abomina até os dias de hoje. Israel tinha seus ídolos, nós vamos ver, que desagradavam a Deus. E nós hoje, nós seres humanos hoje, temos os nossos ídolos que também desagradam a Deus. Sabe, a figura mental de Deus que você tem que fazer, você tem que ouvir. Lembra que eu falei para vocês e falo sempre, você só conhece uma pessoa através de suas atitudes, lembra? E através das atitudes da pessoa, você conhece o caráter dela. Por quê? Uma pessoa que paga as suas dívidas direitinho, você chama ela de um nome.
Mas as pessoas que não pagam direitinho sua dízimo, você chama de outro, não é assim? Então você conhece o caráter da pessoa pelas atitudes, tá? Então você vai conhecer Deus apenas pela atitude de Deus também. Por isso que nós estudamos a Bíblia. Por quê? Estudando a Bíblia, você vê as atitudes de Deus, vendo as atitudes de Deus, você conhece o caráter de Deus. Conhecendo o caráter de Deus, você conhece Deus. Fechou, tá vendo como é que o estudo bíblico é bom, que ele torna a coisa difícil fácil? Por isso que eu te falei, olha algumas palavrinhas, escreve elas, manda plastificar, tá? Segura essas palavrinhas, que são elas que vão te sustentar na presença de Deus. E põe aquelas que vão te tirar da presença de Deus, que a Bíblia mostra, tá, irmão? Não é aquela que você imagina, é que a Bíblia mostra. E eu estou te mostrando, idolatria é uma praga, porque quando você olha Deus, nas atitudes de Deus, você vai ver que quando o povo era idólatra, Deus detonava. Quando o povo quebrava a aliança, Deus detonava. E você vai ver uma coisa, e quando você vai criar uma figura mental de Deus, como eu disse, para você e parei o assunto, quando você vai construir uma figura mental de Deus quer dizer assim, irmão, não é a imagem de Deus, mas você vai construir, Deus é assim, é pelo caráter de Deus, né? Pela forma de agir. E uma coisa que você vai notar em Deus, eu espero que mais alguém tenha notado, se alguém notou, você escreve aí, Deus é o Deus mais ciumento que se tem escutado ao longo da história. Quem notou isso aí? Ele é extremamente ciumento, tanto que a palavra zeloso, na verdade que a Bíblia vai trazer, que Deus é um Deus zeloso, a raiz da palavra é essa que nós entendemos por ciúme. Deus era capaz de destruir nações e povos e punir o povo a quem ele amava, se ele notasse que está adorando outro Deus e não me está adorando. Zelo, ciúme, mas ao extremo, ao ponto mesmo, irmãos, de chegar ao nível da violência. Por isso que a gente costuma dizer, né? Ciúme não é bom. Já ouviram dizer? Porque de fato não é. Agora, quando Deus fica furioso por causa do pecado do povo, o que ele faz? O que acontece quando Deus fica furioso? Que o povo está tendo outros deuses diante dele. O que você acha que Deus queria dizer? Não tereis outros deuses diante de mim. É a mesma coisa de um marido dizer, não terás outra mulher diante de mim. É a mesma coisa de uma mulher dizer, não terás outra mulher diante de mim. É a mesma coisa da mulher dizer isso. Olha, você não vai vir para o marido e fala, ó, você não vai ter outra mulher diante de você, porque no dia que você tiver, você vai me conhecer. É assim é nesses termos que Deus fazia, tá, irmãos? E não é à toa, você entender que o pastor não está falando batatinha aqui, não é à toa que o relacionamento hoje de Deus conosco, século 21, desde o tempo de Jesus para cá, é comparado, o relacionamento de Jesus com a igreja é comparado com o quê? Relacionamento de quem? Marido e mulher, de noivo e noiva. Não estou falando para você uma coisa, para você sair daqui, não, pastor, distorceu a Bíblia. Não, querido, relacionamento de Deus com homens, com seres humanos, sempre foi esse relacionamento de extremo zelo e de extrema, olha, eu vou usar uma palavra aqui, talvez eu até tiro do vídeo, para você não entender mal, de extrema obsessão. Deus quer a gente e só a gente, e nem quer que a gente seja dividido com mais ninguém. Ao ponto que Jesus falou assim, aquele que não deixar, olha bem, quando eu falei a palavra obsessão, eu falei que eu vou tirar do vídeo, mas eu vou repensar, talvez eu não vou tirar nada. Quando Jesus disse assim, né, que para a gente não terei, né, Deus disse, não tereis outros deuses diante de mim, que Deus disse, não é? Jesus vai dizer da seguinte forma, né, aquele que não deixar, o quê? Me ajuda a lembrar, aquele que não deixar o quê? Pai, mãe, tem a outra tradução, a minha, diz família, diz mulher. Então quando eu estou te dizendo isso, eu não estou querendo inculcar na tua cabeça uma imagem de Deus que não é real. Estou dizendo a imagem real de Deus. Se você quiser aceitá-la, bem. Agora, se você quiser aceitar a imagem desse Deus que eles inventaram por aí, um Deus que eles chamam de você, um Deus que eles chamam para abraçar, para sentar no colo, fica com ele. Eu fico com esse Deus da Bíblia. Um Deus, né, poderoso. É esse Deus que abriu o mar, né, irmãos? Amém, queridos? É esse Deus que abriu o mar, que quando o povo tinha outro Deus diante dele, ficava furioso.
É esse Deus que abriu o mar. Agora o Deus de hoje, dessas pessoas, é um Deus muito humano, muito carnal, muito jovial, um Deus que aceita tudo, que tudo pode, por isso ele não tem tanto poder, porque ele não é Deus. É assim como aqui a palavra falou para nós, que as nações, né, serviam, o rei Ezequias, quando vai apresentar a carta no templo, ele fala isso, que eles se curvam a essas coisas, mas são obra de mão de homens, tá? Eu tô lembrando aqui do texto, eu vou pular lá para o 19, abra a tua Bíblia no 19 e vai ver que quando Ezequias leu a carta, estava orando, capítulo 19, ele vai falar essas palavras que eu estou dizendo, ele vai dizer que aqueles não eram deuses, né? Olha bem, capítulo 19, 16 até o 19, inclina, Senhor, ele está orando, tá, irmãos? O rei Ezequias orando, não sei se ele estava de joelho, não sei se estava com a cara no pó, não sei, mas é oração. Ele fala, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. 17, verdade é, ó Senhor, olha bem, que os reis da Síria assolaram essas nações e as suas terras. 18, olha, irmãos, lançaram os seus deuses no fogo e os destruíram. O que está dizendo depois? Pois não eram deuses, mas obras de mão de homens, madeira e pedra. Olha, viu como é que é? É isso que o povo adora, e quando o povo adora isso, Deus fica furioso, tá, irmãos? Não são deuses, né? Então, seguindo ali, porque eu parei para dar para a gente poder caminhar dentro do assunto, para o assunto ficar, aprofundar no assunto, né? Então é isso que está acontecendo no tempo de Samaria. Samaria, que era a capital de Israel, das 10 tribos lá do norte, estava sendo assolada. O rei da Síria, quem lê a Bíblia com cuidado e lê mais de uma vez, deve ter notado, irmãos, o rei da Síria foi uma praga para Judá e para Israel. Ele literalmente torturou ao máximo Israel e Judá. E Deus vai dizer cá, irmãos, tá? Quando Deus vai arrebentar com o rei da Síria, na sua palavra que o profeta Isaías mandou para Ezequias, para confortar Ezequias, você vai ver que Deus vai dizer isso. Rapaz, olha o que aconteceu, irmão, na verdade. O rei da Síria, Senaqueribe, e outros reis da Síria massacraram, irmãos, Judá e Israel, comeram trigo, pegaram várias vezes eles pegavam o ouro do templo, acabando com Israel. Só que subiu o orgulho no coração de Senaqueribe, e ele estava achando que ele estava fazendo isso, né? Porque Deus estava com ele. E aqui a palavra é muito complexa, porque ele acha que Deus estava fazendo ele fazer aquilo, e ele poderia fazer dessa vez, mas quando Ezequias, um homem que confia em Deus, vai para Deus antes de ir para a guerra e ora, faz essa oração, Deus revela para nós muitas coisas que a gente não sabia. Ele começa dizendo assim, ó, não ouviste que já há muito tempo eu planejei isso? Isso o quê? A destruição e o sofrimento de Israel? Deus falando, isso eu estou lendo para você, o 19, 25. Deus respondendo, não ouviste que há muito tempo eu já planejei isso? Já desde os dias da antiguidade eu tinha planejado? Agora, porém, eu faço acontecer. Aí ele diz, é Deus dizendo, irmãos, tá? Através da boca do profeta Isaías, Deus diz, eu quis que tu reduzisses as cidades fortificadas a montões de ruínas. Por isso os moradores dessas terras, sem forças, ficaram pasmados, confundidos e aceitaram, irmãos, o rei da Síria fazer toda aquela maldade. Por quê? Porque Deus falou, eu quero isso, eu vou deixar, e é você que vai fazer, rei da Síria. E ele achou que ele estava bem com Deus. E eu tenho dito isso muito para os irmãos aqui na igreja, não confunda que Deus às vezes usa o ímpio, e você pensa que o ímpio está bem, porque Deus está usando ele. Viu, irmãos, como é que servir a Deus? E de fato, ser um combatente no reino espiritual é coisa séria e perigosa. Deus está falando que deixou que a Síria, e planejou que a Síria fizesse toda a maldade que fez com Israel. Só que agora Deus falou, agora você vai parar. Você não vai chegar em Jerusalém. Por quê? Porque lá em cima era Samaria, era Israel, não estava o tabernáculo, e nem o coração de Deus estava lá com as 10 tribos, mas o coração de Deus estava aqui embaixo com Judá, com as 2 tribos, era lá que estava o templo, era lá que estava a cidade de Deus, é lá que está Sião, que é Jerusalém, e é lá que Deus tem compromisso, e é lá que era a cidade de Davi, que é Sião, que é Jerusalém, e é lá que Deus diz que tinha um compromisso com Davi. Ele fala, ali rei nenhum vai entrar, não vai ter uma espada, não vai ter uma lança, porque eu tenho um compromisso com o meu servo Davi, você não vai fazer. Está vendo, irmãos? Ou seja, Deus deixou fazer o mal,
e eu quero dizer para você o seguinte, contextualizando com Ucrânia e Rússia, ore antes de pensar qualquer coisa. Deus pode estar fazendo a mesma coisa, massacrando um povo que Ele quer massacrar e usando um outro para fazer, tá? Mas tem algumas questões que a gente precisa orar e buscar discernimento. Uma delas, eu disse para a Ana Silvia e agora digo para vocês. O presidente da Ucrânia, não sei se vocês sabem, é judeu. Quem sabe? Ninguém. Ele é judeu, descendente de judeu. Se ele for um judeu que tem compromisso com Hashem, com Deus de Israel, Ucrânia não vai perder isso, se ele tiver um compromisso com Deus. E vocês vão ver, se isso acontecer, se continuar do jeito que está, não for tomada, não for... porque o que a Rússia quer é tomar aquilo tudo. Mas vocês já notaram que eles não chegaram a tomar a cidade que eles queriam? Estava faltando só um pouquinho para tomar? Não anda, não vai. Se o presidente deles, que eu esqueci o nome agora, for um judeu, ele é judeu na verdade, e se ele tiver compromisso com Deus, essa guerra vai ficar ali e dali ela vai voltar, porque Deus ama o povo judeu, o povo que Ele escolheu em toda a face da terra. Amém? Amém? Entenderam? Mas eu digo, repito, não estou aqui dizendo que eu estou aplicando a Torá, estou aplicando os ensinamentos, estou aplicando a Bíblia e vai acontecer. Porque você sabe, Deus ama o judeu? Ama, mas o judeu que benga, Deus ama ele, protege? Deus ama, mas não protege, deixa ele se danar para lá. É o que nós estamos vendo aqui na Bíblia. Aí eu repito, qual que é a minha interpretação espiritual de hoje? Se este presidente da Ucrânia, que é judeu, for um judeu que tem compromisso com Deus, o Deus de Israel, isso não vai à frente, porque eu já estou vendo um embargo. Não está acontecendo, que ele não conseguiu tomar, ele achou que era fácil demais com tudo aquilo, não dá. Estão mandando arma, mas país nenhum fez o que ele queria, que era jogar bomba e outras coisas. E o que está acontecendo? A economia da Rússia está o mundo inteiro parando de negociar com a Rússia. Mas já não tem dinheiro para mais nada. Se acabar isso hoje, vocês vão ver pelo jornal que a Rússia acabou. Se vocês não sabem, os grandes bancos, as grandes empresas, a McDonald's, a Pepsi, Coke e mais não sei o que, Coca-Cola, está todo mundo rachando fora e deixando eles literalmente, ninguém está querendo comprar o petróleo deles. O Brasil só não compra fertilizante de outro, porque eu acho que não tem como comprar, porque senão era o caso de parar também. Estão travando aquele povo, irmãos, e eles estão com uma dificuldade tremenda. Aquela guerra agora já não vai ser vencida com bala nem com tiro, porque eu sinto que Deus já está operando e fazendo algo grande. Então lembra disso que eu estou dizendo, se ele tiver compromisso com Deus, o Deus de Israel, por ser judeu, Deus certamente vai livrá-lo. E é isso que nós estamos vendo, né? Você já viu que o rei fez o que era reto aos olhos do Senhor, pã, Deus livrou. O rei fez o que era mal, pã, Deus deixa o povo ser massacrado. Então, irmãos, esse momento da Síria sendo deportada, aliás, desculpa, da Samaria sendo reportada, lembra que Samaria é a capital das 10 tribos? Está Israel sendo espalhado, o povo de Israel está sendo espalhado, deportado, e aí 10 anos depois, tá? Se passaram 10 anos, tá, irmãos? Desse versículozinho que a gente leu aqui, do 12, para o de baixo, que é o 13, de um versículo para o outro, do 12 para o 13, passam-se 10 anos, porque lá em cima a Bíblia diz que era no fim de 3 anos, ou melhor, no 4º ano do rei Ezequias, né, é que começou isso. Aqui embaixo, olha bem, veja bem, versículo 9, no 4º ano do rei Ezequias, Salmanasé, rei da Síria, subiu contra Samaria. Está vendo? No 4º ano, subiu contra Samaria. Agora no 13, no 14º ano do rei Ezequias, 10 anos, né? Se era 4 com mais 10, agora é 14, então é 10 anos. Então 10 anos depois, o que é agora? Outro rei, agora é Senaqueribe, ele vem e investe contra agora as 2 tribos de baixo, que é Judá. E aí o que vai acontecer? Pressionado por isso, Ezequias acaba entregando mais prata e ouro do templo, continuando a desfiguração do templo, que começou, tá vendo? Ele vai entregar aqui prata e ouro do templo. Dessa vez ele arranca até os ouros da porta. Ele vai fazer uma limpeza que ele tinha colocado, na verdade. Só que esse desmanche do templo, que era sagrado, a desfiguração do templo, ela começou lá no rei Asa, que nós temos aqui
um quadrozinho, vou mostrar para vocês. Começou no rei Asa, primeiro Reis mostra isso. Joás fez a mesma coisa, tirando parte do ouro e da prata do templo. Amazias fez isso também, tirando parte do ouro e dando para o rei da Síria. Acás, que era o pai desse rapaz aqui, ó, jogou também parte do templo e doou e deu. Então, irmãos, dessa forma eles vão desfigurando o templo. Veja bem que começa cá com o rei Asa. Deixa eu ver se no quadro aqui tem o rei Asa, só para os irmãos verem onde é o rei. Cadê o rei Asa? Olha lá, olha o Asa onde está. Está vendo? Ó? O Asa está aqui, ó. Começou aqui, foi passando por esses reis todos, irmãos, até chegar aqui em Ezequias, que vai dar mais um pouco do ouro do templo. E os irmãos estão vindo, o templo está sendo literalmente desfigurado, destruído, ao ponto de chegar e se concluir a destruição total dele, que será reconstruído e depois vai ser destruído outra vez nos tempos de Jesus, tá? Só para os irmãos verem esse ponto histórico, tá? Ele vai entregar mais parte. Eu tô frisando, entregar os tesouros do templo, ouro, prata. Eu estou frisando muito essas coisas, para vocês verem o povo de Israel sendo espalhado para o mundo, ao ponto de chegar ao que é hoje. Sem olhar a Bíblia, a gente sabe na história, irmãos, de pelo menos 2 vezes que o povo de Israel foi outra vez massacrado e outra vez foi espalhado pelo mundo. Nós já falamos sobre isso. O povo de Israel foi massacrado na época do nazismo, chamado de Holocausto. Muitos milhões de judeus foi morto a sangue frio, envenenado, asfixiado, queimado. Então é um outro momento que eles são espalhados pelo mundo, porque quem conseguiu fugir foi para todo lugar do mundo, quem não conseguiu morreu naquele lugar. E depois no ano, depois na verdade, né, um pouco antes, né, no tempo, na época da fundação do Brasil, época da Inquisição, 1949, por aí, 1500 e pouco, outra vez, outro massacre de muitos judeus sendo mortos e queimados, só porque eles eram judeus e eles não adoravam a Jesus Cristo, e o judeu ortodoxo até hoje não adora. Então, o povo judeu, irmãos, ao longo da sua vida, sofre demais, mas nisso Deus acaba espalhando o povo judeu e cumprindo a profecia, a palavra que Deus deu lá para Abraão, lá atrás, quando disse: sai do meio dos teus parentes, da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá eu vou fazer de você uma grande nação. Hoje tem judeu para tu quanto é lado, irmãos. Hoje tem judeu para tu quanto é lado. Se você fizer um exame de DNA, você pode ter descendência judaica. Então, existe, e Deus cumprindo a palavra dele, e o meio que Deus, muitas vezes Deus usa isso, aperta o cerco, o povo some, o povo é deportado e tal. Então 10 anos depois, nessa investida, desfigura-se o templo, mas aí vai acontecer diferente. Por ser Ezequias um homem que confia muito no Senhor, ele recorre ao profeta Isaías e pede ao profeta Isaías socorro e ajuda, né? E essa ajuda vem, né? Porque Deus vai agir a favor do povo de Judá. Então ele recorre a Isaías e aí ele o conforta, e Deus vai, cumpre a palavra dele, derrota e mata Senaqueribe. Então Ezequias vai, irmão, sobe ao templo, apresenta diante de Deus a carta que o rei Senaqueribe escreveu, detonando com ele, criticando a fé dele. A coisa mais importante é que Senaqueribe vai criticar exatamente, irmãos, é a fé que ele tinha. Olha o versículo, capítulo 18, 20, ele diz assim: dizes que tem estratégia e poder para a guerra, mas são porém palavras vãs. Em quem confias que revoltas contra mim? Lembra que eu falei para você, guarda a palavra, que Ezequias é o que mais confiou em Deus? O Senaqueribe vai atacar ele exatamente naquilo que ele mais tem, que é confiança. Então, se tem algo que você tem muito em Deus, Senaqueribe tinha confiança. Se tem algo que você tem muito em Deus, eis aqui uma revelação da palavra de Deus. É nessa área que o diabo vai te atacar. Ele afrontou Deus, né? Na verdade, Senaqueribe afrontou Deus, mas a Bíblia diz que Ezequias era o que mais confiava em Deus. Aí na carta ele vai e diz: que confiança é essa que você tem, que você se revolta contra mim? Veja como é que é, irmão. Você já viu algum obreiro? Aí eu estou trazendo algo bem atualizado. Você já viu algum obreiro que foi aquele pregador, e de repente esse camarada leva uma pancada e cai? Naquilo que você mais confia em Deus, é exatamente ali que o diabo vai pegar você. Pegar não é pegar, te provocar, porque aqui foi a provocação, né?
Rapaz, o que é isso, Ezequias? Que confiança é essa que você tem, rapaz? E se levanta contra mim. E ele ainda diz mais: você viu o rei tal, a nação tal se levantou contra mim? O que deu, rapaz? Você está doido? Não levanta não, vamos fazer uma combinação aqui, vamos fazer isso. Está vendo, queridos? Por isso que às vezes o pregador tem que se limitar a pregar só aquilo que ele vive. Porque às vezes a gente entra em umas áreas e quer ser aquele pregador e abre a boca e vai para o diabo. É ali então que ele vai te pegar, né? Por isso que a gente tem que ser um pregador humilde, você precisa ser um crente humilde, né? Só fala aquilo que você consegue viver, porque se você partir para a área que não, você está roubado, porque aqui está um exemplo, na área que ele tinha muita fé, que era confiança, não vamos dizer assim, foi onde ele foi provado. Então ele entra no templo e apresenta, um detalhe que eu queria que você entendesse, ele pegou a carta de acusação e foi para o templo. Quando alguém te acusar, quando alguém te maltratar, quando alguém pecar contra ti, quando alguém te afrontar, quando alguém estiver pisando no teu calo, quando alguém tiver, vai para o templo e apresenta isso a Deus. Sabia? Vai apresentar a Deus. É o que ele fez. Ele levou a carta, falou das afrontas, né? Apresentou diante de Deus, e aí Deus vai, né? E usa Isaías para profetizar, né, que Deus vai dar o livramento e vai defender Jerusalém, mas vai fazer isso por amor de Davi, né? Não vai fazer isso, na verdade, só porque ele quer fazer, não, ele tem um compromisso com Davi e ele vai fazer. E aí ao fim, o que vai acontecer? O rei Senaqueribe, aliás, falei errado, Senaqueribe não, ele se levanta louco para poder destruir, esse capítulo 19, né? Levanta louco para destruir Jerusalém e está pronto para ir mesmo. Aí o versículo 35 diz que naquela mesma noite sai o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185 mil deles. O anjo do Senhor. Hein, meu? Já imaginou isso? O anjo do Senhor matou 185 mil do exército dos assírios de uma só vez. E aí Deus cumpre a sua palavra, livra Jerusalém e por fim dá um jeito também de que o rei Senaqueribe morra. Então, queridos, para que os irmãos vejam alguns pontos da palavra de Deus que são importantes para nós. Um anjo, aqui é chamado de o anjo do Senhor, matou 185 mil de uma vez, de uma noite. E aí, o que você me diz disso? Imaginou? Um anjo matar 185 mil. Sabe o que eu penso, irmãos? Miserável que eu e você somos. Cremos num Deus deste tamaninho, mas não conseguimos crer no Deus Todo-Poderoso. Você vê isso na Bíblia? Eu vejo. Ah, Senhor, acrescenta, aumenta a minha fé, Senhor. Me ajuda a ter fé, Senhor. O anjo do Senhor matou 185 mil na noite. Quando eles acordaram de manhã, diz que o arraial era todo cadáver, ficaram desesperados, ficaram doidos. E a Bíblia pula e relata imediatamente que os filhos que aí a Bíblia vai dizendo 37, certo dia quando estava adorando no templo, quando Senaqueribe estava adorando no templo de Nisrod, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, está vendo? O mataram a espada. Olha que confusão, os meninos chegam lá e matam o próprio pai. Então, queridos, para você ver, aliás, eu coloquei errado ali, tá? Não é 180 mil não, é 185 mil. Eu esqueci de colocar 5, eu vou consertar ali. É 185 mil que morrem numa noite. Então, irmão, por que você duvida de Deus? Por que você não confia? Deposita a tua fé e a tua confiança no Senhor. O Senhor é poderoso. Amém, queridos? O Senhor é grande, Ele pode. Não que nós queiramos que Ele saia para ir matando gente, nada disso. Mas Ele pode, se Ele quiser, Ele faz. Para a gente, eu te mostrei o mapa, né? Nós já estamos aqui em Ezequias, né? Poucos serão os reis que serão Israel e Judá. Depois nós vamos entrar naquela parte dos profetas que está embutido no texto, né? Para nós. Por exemplo, é tão complicado, irmãos, a gente ler a Bíblia que às vezes a gente fica um pouco confuso. Por exemplo, aqui você está vendo que Isaías aparece, né? Isaías não aparece aqui, assim, parece que do nada. De onde esse homem veio? Aí você vai ler a Bíblia lá. Você vai ler a Bíblia no livro de Isaías,
Aí vai encontrar lá assim, visão, me ajuda a achar, Isaías 1, eu quero que os irmãos só vejam o que eu quero mostrar, para os irmãos entenderem. Isso, olha, Isaías 6, olha bem, o que diz Isaías 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí você olha naquele quadro, onde está Uzias? Está vendo, irmão? Está aqui. Só que a Bíblia não mostra para nós. Eu tenho uma vontade muito grande, mas para isso eu teria que ter tempo. É de colocar os fatos, os acontecimentos juntos. O que está separado, põe junto na Bíblia. Eu não contei nenhum escritor ainda que fez isso. Seria o caso, irmãos, de colocar o Isaías que vai aparecer aqui, coloquei ele aqui, na hora. Isso, para ficar fácil. Porque eu estou te mostrando isso, talvez você nunca viu. Talvez aqui te passou por alto, né? Que ele diz assim, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ele viu o rei Uzias aqui atrás, ele viu o Senhor aqui atrás, já passou Jotão, Acasias, agora aqui que nós estamos sabendo. É aqui que está aparecendo, aqui que ele está aparecendo, Isaías, fazendo alguma coisa. Mas ele viu o Senhor aqui, tá? Então, é isso que eu tinha vontade, mas eu preciso ter tempo, mas muito tempo mesmo, porque você vai encaixando as coisas no lugar para ficar mais fácil. Por isso que o estudo é bom, que a gente faz isso em casa e traz para você, né? Lá em Números é que está escrito a parte, né, que ele vai tratar com o rei. Vamos lá, qual o rei que vai morrer e Isaías fala para ele para arrumar a casa dele? É esse da história. É esse da história. Ezequias, aquele que vai e chora, vira para a parede, reclama com Deus, e Deus manda para volta lá e avisa para ele que eu vou dar para ele mais 15 anos. Esse é o rei que mais confiou no Senhor. Antes dele não teve nem depois. Está vendo, irmãos? Colocar o personagem no lugar para ficar mais fácil da gente entender. Amém, queridos? Então veja bem, Isaías aparece aqui, mas na verdade foi aqui que ele viu o Senhor. Então ele já estava de alguma forma atuando, mas não tem relato, vai surgir aqui. Depois nós vamos ver o livro dele, que ele vai trazer reis, e a gente vai lembrar deles depois para trás, tá, irmãos? Então, só localizando, estamos aqui, né? Esse é o rei, e aqui, esse é o rei que está fazendo as maldades danadas que nós estamos vendo, né? A gente vê quanta maldade a gente vê dentro das pessoas que não conseguem servir a Deus e fazer a vontade do Senhor. Nós podemos concluir, irmãos, então, de várias formas, mas eu deixo para você a seguinte conclusão: Ezequias foi o rei de Judá que mais confiou no Senhor. No entanto, toda a afronta veio exatamente desafiando esta confiança e tentando destruir a confiança que ele tinha. É isso que eu quero que você pega. Se você é um camarada que declara amor para o Senhor, eu amo muito a Deus e amo mesmo, o diabo vai tentar, de alguma forma, destruir esse amor. Eu sou fiel a Deus, eu quero ser fiel e serei fiel. Já vai tentar quebrar essa fidelidade. Não é isso que você faz quando casa? Você não promete fidelidade, o diabo vai tentar o quê? Destruir a fidelidade que você diz que tem pela pessoa. É isso que eu quero que os irmãos entendam e vigia, tá? É isso que eu concluo. Ezequias foi o que mais confiou, no entanto, a afronta veio exatamente para quebrar essa confiança. Não será fácil, irmãos, manter a confiança no Senhor, e teremos que lutar até a morte. É isso, não vai ser fácil. Se alguém te disse, mas é fácil, leva a vida que vai acontecer, um dia de cada vez. Sabe essa história de um dia de cada vez? Cuidado com um dia de cada vez, viu? Veja futuro, veja longe, veja lá a eternidade, amém, queridos? Veja depois da morte, para onde você está indo, veja depois da morte. Não veja um dia depois de cada dia, veja mais longe um pouco, veja depois da morte, para onde tu irás, amém? Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Deus, eu te agradeço imensamente pela palavra do Senhor, que é viva, é poderosa, é eficaz. Eu te peço que ajuda-nos a colocar em prática a palavra que lemos e a palavra que o Senhor falou ao nosso coração. Desde já eu peço a tua bênção para a tua igreja, te agradecendo por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe e te guarda, em nome de Jesus.